Olá, o nosso tema de hoje vai ser a presença no jardim nos basta? Que bom ter você aqui para mais um dia, em mais um vídeo nós refletimos juntos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Vamos começar. Vamos imaginar uma árvore. Se as raízes dela estão saudáveis e o solo dela também, quem lembra lá em Mateus 13 da parábola do semeador, em que Jesus compara o coração do homem aos tipos de solo. Tem o solo rochoso, enfim. Depois se deu uma lidinha lá, nós temos vídeo aqui também falando sobre isso. Consequentemente, essa árvore, ela tende a dar bons frutos se ela está com as raízes saudáveis e se ela tem um solo bem nutrido, um solo fofinho, um solo que vai disponibilizar ali para ela todos os nutrientes que ela precisa. Porque lá na essência dela, nas raízes, onde ninguém vê, como a gente sempre fala aqui, lá nas raízes, o que está abaixo do solo, ninguém vê, mas que é totalmente fundamental para o desenvolvimento, para a saúde, para a qualidade do fruto, ela está muito bem nutrida, ela está sendo cuidada. Então, partindo desse princípio, hoje o nosso versículo base vai ser Salmos 37, versículo 4 e 5, que diz assim: Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. É um versículo, o 4 e o 5, são bem famosos, né? Acredito que todo mundo que frequenta uma igreja, que já foi, que já leu um pouco da Bíblia, já ouviu falar desse versículo. Então vamos refletir sobre ele juntos. Deleita-te no Senhor. O que significa isso? Significa que a nossa satisfação precisa estar nele. Nós fomos criados para a satisfação dele. A nossa fonte de alegria está nele. E fica aí que nós já vamos ver de uma maneira bem prática quais são os disfarçados deleites do mundo, para nós ficarmos bem atentos no dia a dia. Pesquisando na origem da palavra deleitar, que é do hebraico, que os Salmos está no Antigo Testamento, então foi escrito em hebraico, desfrutar com deleite é encontrar alegria profunda, não é uma alegria superficial, uma alegria profunda. No hebraico tem uma conotação de alegria íntima, quase que deliciar-se como quem saboreia algo precioso. Não é um curtir superficial, mas um prazer que transforma, um prazer transformador, um prazer poderoso. No hebraico, deleitar-se não é passivo, é cultivar intencionalmente a alegria em Deus. Cultivar intencionalmente a alegria em Deus, como quem se aproxima para saborear a sua presença, para degustar, para desfrutar, para deleitar-se. E no Senhor, deleita-te no Senhor, né? É o versículo, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração, é o 4, então deleita-te no Senhor, implica como colocar a fonte de alegria nele, não nas circunstâncias, colocar a fonte de alegria nele e não ficarmos vulneráveis para as circunstâncias. Eu estou bem se tudo vai bem, eu estou mal se tudo vai mal. Enfim, todos sabemos as circunstâncias da vida. O deleite, então agora o que eu falei para vocês para nós ficarmos ligados de uma maneira bem prática. O deleite do mundo, disfarçado de satisfação, é na verdade um substituto barato. Algo que promete preencher o nosso coração, mas só entrega alívio momentâneo. Eles dão aquela sensação de satisfação,
momentânea, mas não alimenta a nossa alma. O que é? Você imagina aí o que é que o mundo, esse deleite disfarçado do mundo? Ele normalmente se apresenta de 3 formas. Então, vamos para o prático aqui. Quais são essas 3 formas disfarçadas aí do deleite do mundo? Prazeres imediatos, aprovação e validação, e 3, autossuficiência. Vamos ver cada um deles aqui bem rapidamente. Prazeres imediatos. O que parece? Então, o que o mundo, o que ele se parece? O que o mundo vende pra gente? Conquistas, consumo, futilidades, experiências, viagens, status, entretenimento sem limite. É isso que é o disfarce, é o que isso parece. O que realmente é? Uma busca constante por dopamina. Quem que ouviu já falar sobre dopamina? Tá bem no hype aí na linguagem. Uma busca constante por dopamina, os prazeres imediatos, que gera mais sede do que saciedade. Olha que loucura. Quanto mais você tem, o que quer dizer isso? Gera mais sede do que saciedade. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. Não existe um contentamento, não existe um chega. É quanto mais tem. Quanto mais tempo a gente roda o feed, porque rodar o feed do Instagram, rodar o do TikTok, eu nem sei como que fala, a For You do TikTok, isso é uma dopamina, isso foi feito para nos viciar. Quem gosta muito de notícia, né, e acompanha alguma coisa, enfim, sobre isso, então, isso tudo foi feito para nos viciar. A relação do celular, como ele foi criado, a interface foi feito para nos prender ali o tempo todo. Eles estudam a nossa mente, então como liberar essa dopamina, essa sensação imediata de prazer para que a gente se prenda ali num looping infinito. Infinito. E essa falsa sensação que parece que ela gera mais sede, parece não, ela gera mais sede em nós do que saciedade. Então é um saco sem fundo, nunca é preenchido, nunca existe realmente um contentamento. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. E o engano aqui dá uma sensação de que eu estou vivendo intensamente, de que eu estou vivendo o momento, de que eu não estou perdendo nada, mas no dia seguinte, o vazio aparece, porque isso não nos preenche de verdade. 2. Aprovação e validação. O 1 foi prazeres imediatos, 2. Aprovação e validação. O que parece essa aprovação e validação? A sensação boa de receber elogios, curtidas, reconhecimento profissional ou social. O que realmente é? Dependência da opinião dos outros para se sentir valioso, validado. Isso é validação. O que os outros estão pensando de mim? Que eu estou bem, que eu estou prosperando, que eu estou ganhando dinheiro, que eu estou com sucesso, é isso que estão falando de mim? Então, se é isso que estão falando de mim, isso aumenta o meu ego, isso faz com que eu me sinta valioso, isso faz com que eu me sinta validado. E qual que é o engano disso? O aplauso dura segundos, mas a necessidade de agradar os outros e de precisar dessa validação para se sentir bem acaba se tornando uma escravidão, porque é um looping infinito. E o vazio e o buraco vai continuar ali. 3. Autossuficiência. O que parece? Qual que é o engano? Eu não preciso de ninguém. Eu construí tudo sozinho. Eu me basto. O mérito é meu. O que realmente isso é?
uma ilusão de controle que desaba quando a vida foge do script. Quando você percebe que você não tem o controle de absolutamente nada e tudo que você planejou não está acontecendo da maneira como você idealizou aquilo. Então, essa autossuficiência, ela realmente é essa necessidade, essa ilusão do controle. E qual que é o engano disso? Parece segurança, parece, mas na verdade é uma fragilidade disfarçada. Porque você coloca toda a sua expectativa nessa falsa segurança e, na verdade, o vazio ele continua ali, porque a gente não tem o controle de absolutamente nada e a nossa segurança ela só está em Deus. É só Ele que tem o controle e é só Ele que tem realmente, a nossa segurança só está nele, realmente. Então, as 3 maneiras mais comuns do disfarce do deleite são os prazeres imediatos, a aprovação e validação e a autossuficiência. Fiquemos bem atentos no nosso dia a dia, todos nós estamos sujeitos a esses deleites disfarçados. Vamos agora para a parte do versículo que diz: considerar os desejos do seu coração. Então, é a segunda parte do capítulo 4, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. O que significa isso? Por quê? Se Ele é a fonte de toda a nossa alegria, se nós estamos nos deleitando nele, o nosso coração é como se fosse uma terra boa, que é o exemplo lá de Mateus que a gente já falou sobre isso. É um bom solo. Então, coisas conectadas com ele vão sair dali do nosso coração. Vontades eternas, não vontades terrenas. Não as vontades conectadas com a nossa humanidade, mas as nossas vontades já conectadas com o reino de Deus. As nossas vontades eternas. Por isso, eu dei o exemplo da árvore lá no começo. Se o solo ele está saudável, ele está bem nutrido, que é o nosso coração, as raízes elas são profundas e fortes. Seriam a nossa conexão com ele. As raízes fortes, firmadas, bem enraizadas, bem desenvolvidas, saudáveis, significa a nossa conexão com ele. E o resultado disso é uma árvore dando bons frutos. É uma árvore crescendo, é uma árvore se desenvolvendo, vivendo plenamente o propósito de Deus para a vida dela. Então, automaticamente, ele vai conceder os desejos do seu coração, porque os desejos do seu coração estão totalmente conectados com os desejos dele. Não são desejos terrenos, não são desejos carnais, não são desejos superficiais ou simplesmente fúteis. São desejos eternos, são desejos conectados ao reino de Deus. Por quê? Porque essa árvore tem raízes profundas, o solo ele está bem nutrido, então é esperado, é automático, o ambiente ali está totalmente propício e automaticamente ele vai conceder os desejos do coração, porque os desejos do coração são os desejos do coração do Pai também. E na continuação, lá no verso 5, no versículo 5, ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tirar de si a carga e colocá-la sobre o Senhor. É a mesma imagem de lançar sobre ele lá em 1 Pedro 5,7. O teu caminho significa que é toda a nossa vida, todas as decisões, toda a jornada, toda, sem tirar nada, sem excluir nada. E o confiar nele é o descansar sem reservas. É uma confiança sólida, é uma confiança firmada, é uma confiança que ela vem da base desse relacionamento, dessas raízes profundas.
Então, é uma confiança desenvolvida ao longo do tempo. Ela é sólida. Não sei se vocês perceberam aqui, mas tem uma sequência do versículo 4 ao versículo 5. Então, é o nosso prazer em Deus, o deleite-se, prazer em Deus, que alinha, esse deleite-se, ele alinha os nossos desejos com os desejos dele. Depois vem uma entrega total, que remove o peso, que remove a ansiedade, que vai exigir, claro, obediência, fé, uma entrega total. E depois nós temos, né, vamos do primeiro, prazer em Deus, entrega total, e depois a confiança plena. Que essa confiança plena, ela vai abrir espaço para que Deus atue, para que Deus trabalhe, porque a gente sai de cena, a gente reconhece a nossa pequenez, a gente abre mão do controle, nós depositamos a nossa ansiedade nele, nós depositamos o peso nele, então nós reconhecemos que nós, por nós mesmos, nada podemos fazer. O que nós podemos fazer? Obedecer, ter fé e deleitar-se. Buscar a presença, buscá-lo. A nossa alegria é estar nele, estar conectado com a fonte. Isso tudo vai abrir, essa confiança plena, ela vai abrir espaço para que Deus trabalhe. Vai abrir espaço para ele fazer a obra, porque a gente sai de cena. Eu ouvi a Laura Salgueles, não sei quem conhece, é uma ministra de louvor, essa semana aqui no YouTube, em uma pregação, e ela falou de Efésios 5:18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque o vinho é usado como deleite, antigamente e hoje também, né? Pelo mundo. E por que esse exemplo do Espírito, né, na Bíblia? Mas enchei-vos do Espírito. Porque ser cheio, ela fala isso, né, na pregação, porque ser cheio do Espírito é um prazer muito superior ao que eles estavam buscando de deleitar-se, né? Também seria um falso deleite do mundo no vinho. Nada se compara com a presença. Então, ser cheio do Espírito é um prazer muito superior. Nada se compara com a presença. Quando olhamos para Ele, quando nós olhamos para Ele, todo o restante se torna muito pequeno, se torna muito aquém, se torna muito incomparável com a presença dele. Então eles estavam buscando isso no vinho, sendo que a presença é muito superior, é muito incomparável ao com que eles estavam buscando. É a reflexão que eu trago para nós hoje, que eu fiz na minha vida e quero compartilhar com vocês. Vamos olhar aí para o nosso solo, para o nosso coração, cada um olhando para o seu coração, cada um olhando com muita sinceridade para o seu solo. Será que a minha alegria hoje, a minha satisfação tem estado realmente nele? Ou em outras coisas? Ou até mesmo no que ele pode me oferecer? Explico. Algumas perguntas aqui para olharmos para o nosso coração e observarmos qual tem sido a nossa motivação. Eu acredito que essas perguntas vão nos ajudar a revelar a motivação do nosso coração para que a gente se posicione. Eu estou perseguindo o abençoador ou a bênção? E fique bem claro aqui que o abençoador é Deus. E a bênção é o que ele pode nos oferecer. Mas a questão aqui é o que a gente viu. Vamos nos deleitar nele. Nele. Não no que ele pode fazer. Até porque, muitas das vezes, a nossa motivação pode ser uma bênção que nós estamos esperando.
mas o que ele tem para nossa vida pode ser diferente daquela expectativa que nós queremos. E aí, como que fica? Ele é um pai soberano, que enxerga tudo. Nós somos filhos limitados, com uma visão totalmente limitada. Ou a gente confia, ou a gente não confia. Não tem meio termo. Então, de novo, eu estou perseguindo o abençoador ou a bênção? A presença dele me basta, mesmo se ele não entregar a bênção que eu estou querendo? Eu estou mais preocupada com receber algo de Deus para minha vida, ou com oferecer, ou com servir, ou com doar o meu tempo, enfim, com doar o meu coração, com doar e buscá-lo de verdade. Estou mais preocupado em receber ou com oferecer? Eu vou à igreja ou me achego a ele porque eu quero algo ou porque eu quero ele? Aqui é sobre nós refletirmos se realmente a presença dele está nos bastando ou se tem alguma outra coisa motivando o nosso coração. Porque da mesma maneira que nós fazemos a manutenção do jardim, nós precisamos olhar periodicamente para o nosso jardim interior e observar como está o solo, quais nutrientes estão faltando, como estão essas raízes. Elas estão profundas? Elas estão superficiais? Eu estou sendo intencional em meu relacionamento com Deus? Eu estou perseguindo Ele verdadeiramente, de todo o coração, ou de meio coração, ou de um pedaço? Vamos refletir sobre isso juntos. É muito bom ter você aqui para nós refletirmos juntos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu te espero aqui semana que vem para nós continuarmos refletindo. Um abraço.